Olá, boa noite. Está no ar o De Noitinha comigo, Sâmia Soares. E hoje vamos ter um papo bem legal, papo leve, com ela, doutora Carmen Sandes, ela que é cirurgiã dentista, né, e fundadora da Saúde Odonto. E aí já a gente vai estar mandando o convite para ela, né, que ela já vai entrar na live com a gente. Gente, e o nosso papo vai ser bem tranquilo, né? A gente vai conhecer mais sobre a doutora Carmen, a gente vai conhecer mais, conhecer algumas especialidades, né, que tem lá na clínica, saber alguns mitos, verdades sobre a nossa saúde bucal, né? Então, fiquem na live. Se vocês também quiserem estar fazendo perguntas, né, também aqui pelos comentários vocês podem estar fazendo. Doutora já entrou, pode? Doutora Carmen já está aqui com a gente. Boa noite, doutora Carmen, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estava falando aqui para o pessoal que a gente vai conhecer um pouco mais sobre você, né? Quero que você se apresente aí para a gente, conte um pouco da sua história. Tá bom o áudio? Tá sim. Tá bom. Então, eu sou a doutora Carmen, sou cirurgiã dentista desde 2015, sou formada pela Faculdade Selma de São Luís, especialista em implante e ortodontia. Sou responsável técnica da Clínica Saúde Odonto. Hoje eu sou a responsável pelo planejamento. Travou a ligação dela. Tu disse que ela travou, né? Tá. Gente, travou a Conexão da doutora Carmen. conexão da doutora Carmen. Mas já a gente vai estar mandando o convite novamente para ela estar aqui, né? Continuando a apresentação dela. A doutora Carmen é parceira há bastante tempo aqui com a gente, né? Isso. Falaram a verdade, a saúde odonto. A gente vai mandar o convite novamente. Aqui. Pronto, voltou. Voltou. Aí não sei até que parte que foi, né? A apresentação. Pode recomeçar. Pronto. Sou formada em cirurgiã dentista desde 2015. Sou especialista em implante e ortodontia. Sou a responsável técnica pela clínica, né? A Clínica Saúde Odonto. Eu faço os planejamentos, junto com a equipe executa. A clínica já tem 3 anos aqui, né, em Barão. Né? Algumas pessoas já conhecem, e as que não conhecerem, fiquem à vontade para vir nos visitar. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre saúde bucal, né? E estou aberta a perguntas. Doutora Carmen, existe bastante, assim, curiosidade da... Não tá... Tá gravando? Não, tá ok. Tá ok? Como surgiu, assim, a ideia de ter uma clínica, né? Como começou, na verdade, a sua paixão pela odontologia? Na verdade, o sonho de ter uma clínica nunca foi muito o meu sonho, né? Mas quando eu cheguei em Barão, eu vi a necessidade. Era uma cidade que eu via que tinha bastante público e existia a necessidade de uma clínica. Daí amadureci a ideia, meu esposo sempre teve essa vontade que eu trabalhasse em algo nosso. E foi quando a gente decidiu montar a clínica aqui mesmo em Barão de Grajaú. O sonho da clínica, na verdade, veio a partir do sonho de transformar sorriso já na minha área, né? Como eu já tinha esse sonho de poder cuidar, de poder vivenciar a transformação de tantas pessoas que eu poderia, através da minha profissão, eu poder ver essa transformação.
E a clínica veio exatamente nesse sentido, em ter um ambiente acolhedor, um ambiente que eu pudesse receber pessoas, conversar e entender a necessidade e através do nosso dom, que é ser dentista, a gente poder transformar a vida dessas pessoas. Eu estava vendo um pouco, né, sobre a história, né, de odontologia. E por incrível que pareça, hoje que eu vim saber, né, que eu nem sei se eu tô sendo, enfim, mas hoje que eu vim saber que cada dentista, né, tem uma especialidade. A clínica conta com quais especialidades? Tem um especialista para cada especialidade, né, doutora? Sim, hoje a gente conta com, em média, de 13 profissionais, cada um atuando na sua área, e alguns, pela demanda, a gente chega até 2 profissionais na mesma área, né? É bem interessante o que você acabou de levantar, porque às vezes a gente senta com o paciente, ele quer que a gente faça tudo, eu faça tudo. E o que eu sempre converso, cada um entende melhor da área de atuação. Então, quando você foca em uma área, determinada área, quando você se especializa naquela área, você consegue cada vez mais se aprimorar mais naquilo, né? Em uma coisa só. E é exatamente isso. Hoje eu tenho um especialista de implante que atende junto comigo. Eu tenho um especialista em orto. Tenho 2 especialistas em prótese, 2 em endo, que é no tratamento de canal. Tenho o clínico geral, odontopediatra. Então, assim, a gente tem todas as áreas da odontologia aqui. E cada um especialista é responsável pela sua área. Exatamente nessa intenção, de que cada um desenvolva a sua área com maestria e foque naquilo que está para resolver. Certo. Doutora, e assim, qual seria assim, a idade ideal? Por exemplo, uma criança. Qual seria a idade ideal para a gente levar os nossos filhos para né, consultar, né, fazer uma consulta? É importante a criança estar tendo acompanhamento também? Olha, é um mito que a gente vem tentando sempre falando nas redes sociais e falando com os pacientes aqui na clínica. A gente pega muito paciente que fala assim, mas eu não vou levar meu filho agora porque ele vai trocar todos os dentes. A criança, ela precisa vir no dentista a partir do primeiro dente, em boca de leite, para que a dentista possa explicar aos pais quais os cuidados, as formas de escovar, o tipo de escova, o tipo de creme dental ideal para cada idade. E também o que a gente vê muito, assim, não vou me importar muito com os dentes de leite, porque eles vão trocar. Só que os dentes de leite, eles são os guias para os permanentes. E a gente conversa muito sobre a importância deles. Se eles saem da boca muito cedo, os outros dentes, quando vier, já vêm meio que perdidos. Eles perderam aquele guia. Então, a importância de vir o mais cedo possível. Também sobre a questão de aparelhos. Às vezes, o pai fala assim, eu esperei ele trocar todos os dentes. A gente, na ortodontia, que é a área que usa aparelho, nós temos atendimento de criança a partir de 5 anos de idade. Porque existem aparelhos que devem ser usados nessa primeira infância, a partir de 5 anos de idade. São aparelhos que a gente vai tratar, que a gente não vai nem usar tanto dente, mas a gente vai tratar a parte óssea. Então, assim, super interessante os pais trazerem, necessário os pais trazerem as crianças quanto mais cedo, melhor, para avaliação, para passar pela odontopediatria, para que a gente possa conduzir essas crianças a se tornarem adultos que não tenham medo ou trauma de dentista. Sim, às vezes até adultos, né, ficam com essa... Eu mesmo, falou em dentista, eu já tô correndo, mas é muito importante mesmo a gente estar cuidando, né, doutora, da nossa saúde bucal, não só para os nossos dentes estarem lindos, enfim, mas é porque atinge também a saúde, né, de tudo, no completo, né, da gente. Exatamente. A gente recebe muitos casos aqui na clínica de pacientes que falam assim, eu não sei em que momento foi que eu fui me perdendo, eu não sei em que momento eu fui deixando meus dentes se estragar.
Só sei que hoje eu não consigo sorrir, eu vou sorrir, eu boto a mão na boca, eu não consigo mastigar coisas duras. E o que é mais triste ainda é esses pacientes achar que isso é normal. Ah, não, mas eu já tenho uma idade, então tá tudo certo. O ideal é eu estou no tempo certo de perder dentes. E, na verdade, hoje, cada dia mais, a gente está trabalhando para que não haja perda de dente, para que se chegue numa idade, na idade a partir de 50, 60 anos, um idoso, ele possa, assim, se mastigar de forma correta, porque ele tem dente na boca. Então, hoje a gente está cada vez mais trabalhando nessa questão, não só de substituição de dentes perdidos, que é no caso dos implantes, quanto na manutenção para que esses pacientes venham chegar nessa idade com todos os dentes na boca, porque não é normal. Já se foi muito normal, mas hoje não é mais normal o paciente chegar numa idade de 60 anos e ele não ter dente na boca. Ele não poder se alimentar da forma correta. Então, assim, quando a gente fala de odontologia, que a gente fala de saúde bucal, a gente fala num contexto de saúde geral. Desde a dificuldade, às vezes o paciente ele tem problemas estomacais porque eles não conseguem mastigar os alimentos direito e vai engolindo os pedaços. Ali já causa vários outros problemas. Então, assim, falar de odontologia é um caminho assim, vasto. A gente tem muita coisa para falar. E cada vez mais a gente fala que não é só estética, é saúde no geral. Você também interfere diretamente em tudo, desde a saúde psicológica, porque uma pessoa que ela tem vergonha de sorrir Mexe com a saúde mental também, né? é bem difícil, né? Então, assim, ela acaba se retraindo dos lugares, ela acaba deixando de sair. Então, a gente escuta muitas histórias aqui na clínica de paciente que fala assim, eu nem imaginava que eu poderia voltar. E aí, quando a gente apresenta os tratamentos com implante, com prótese fixa, que é a prótese que substitui paciente que já perdeu todos os dentes, eles ficam assim encantados, porque eles não tinham esse conhecimento, né? Que pode sim voltar a sorrir com confiança, mastigar com confiança, porque existe tratamento de todas as, assim, tudo que a gente pode fazer e cada dia mais a tecnologia vai avançando e a gente vai evoluindo para que a gente possa trazer sempre o melhor para o nosso paciente. Hoje em dia, assim, né, no seu ponto de vista, você acha que as pessoas elas estão optando mais em estar colocando, né, a prótese, porque às vezes a pessoa apresenta alguma dor no dente, né? No caso, a solução seria extrair, né, o dente. Você acha que as pessoas estão optando mais por colocar a prótese no lugar ou só mesmo a extração do dente para resolver o problema? Olha, é algo que a gente vem conversando sempre com o nosso paciente. A extração, a partir do momento que você perde um dente ou mais, a partir de um dente você já causa vários outros problemas. Ele não vai aparecer da noite para o dia, mas a gente sabe e é comprovado que sim, a falta de um dente ele vai causando vários problemas ao longo do tempo, desde a perda de outros dentes também. Então, assim, o que a gente vem sempre conversando com o paciente, eu tenho muito paciente que já fez canal, por exemplo, um tratamento que a gente tenta para salvar o dente. Que eles falam assim, mas canal dói, mas canal demora. Todo tratamento, assim como o tratamento de canal, ele tem uma indicação. E não adianta a gente indicar sabendo que não vai ter uma vida longa. Então, assim, o tratamento de canal, como toda a odontologia, é um tratamento para salvar dente e que ele está cada dia mais avançado na tecnologia, para ser mais rápido, para ser menos indolor possível. E para salvar dentes. Então, assim, eu tenho pacientes que a gente ainda tem essa resistência de dizer assim, olha, vai tirar, mas vamos substituir de imediato, vamos colocar o implante para substituir esse dente de imediato. E ainda tenho pacientes que falam, não, agora não, ainda vou aguardar um tempo, vou substituir com uma prótese. Tenho, mas vem mudando. O paciente ele vem mudando porque as redes sociais estão cada dia mais cheias de informação e eles estão vendo a importância de tentar manter um dente na boca, a dificuldade que é quando você perde todos os dentes. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu vejo um misto. Eu tenho pacientes bem conscientes que tirou, precisa substituir,
E ainda tenho pacientes que eles ainda estão conhecendo um pouco sobre implante, ainda estão conhecendo sobre as dificuldades. Por isso que quando a Ezequias me convidou, eu achei muito interessante vir falar exatamente por isso, porque a gente ainda precisa chegar nessa parte da população que ainda opta por extrair dente e substituir ou não substituir. E as pessoas, elas acabam deixando sempre a saúde bucal, assim, segundo planos, né? Planos, digamos assim. E hoje, a doutora está aqui, né, com a gente na live explicando, como ela mesma falou, existe hoje várias informações interessantes que fazem com que as pessoas busquem mais os profissionais de odontologia para estar aí vendo como está a sua saúde, né, bucal. E, como a doutora falou, é importante estar indo, né, doutora, sempre fazer uma avaliação, né, direitinho, para saber, mesmo se você não estiver sentindo nenhuma dor, né, eu estava lendo um pouquinho e vi que não é caso grave quando só existe dor, né? Às vezes você não sente dor, mas ali está acontecendo alguma coisa que você não está vendo, né? Exatamente. A gente sempre fala que a avaliação, ela nunca só é dente. Começa por aí. A gente senta, a gente conversa, a gente pergunta para o paciente num geral. Assim como toda a saúde dele vai interferir na boca, a boca também vai interferir no restante da saúde, né? E assim, alguns sinais e sintomas que a gente encontra na boca e que o paciente relata que já vem há muito tempo, mas pensava que não precisava. Por exemplo, sangramento. Esse sangramento a gente precisa pesquisar o porquê. Às vezes acha que é só pelo uso do fio dental, mas na verdade quando sangra com o fio dental é porque existe doença. Mau hálito, ele precisa ser pesquisado para a gente descobrir se é por causa de um dente, se é por conta de inflamação de gengiva ou se esse mau hálito vem de dentro. Aí a gente encontra dente quebrado, às vezes sensibilidade, falta de dentes, como também às vezes a gente pode encontrar lesão, porque existe também os cânceres de boca, que é onde a gente encontra as primeiras lesões, os primeiros sinais, eles podem estar ali, nem precisa aparecer uma lesão tão grande, mas só em a gente olhar algo iniciando, a gente já dá para perceber que ele tem algo errado. Às vezes no raio-x a gente encontra alguns tipos de lesões. Então, assim, tem inúmeros sinais que o paciente está precisando de um tratamento e que às vezes ele nem percebe. Então, o que a gente sempre pede, priorizem pelo menos de 6 em 6 meses estar visitando o dentista para que a gente possa estar pesquisando tudo isso, principalmente essa parte de lesão de câncer de boca. Depois dessa live, irei procurar o dentista. Doutora, e aí na clínica, né? Qual é o tratamento mais procurado? Hoje em dia, assim, o que é que as pessoas estão procurando mais? A gente tem muita procura de aparelho fixo. A gente tem bastante procura. Só que a gente também, nós somos de uma linhagem assim, que nem sempre o aparelho é indicado para todo mundo. O paciente, ele precisa ter a necessidade para que a gente possa indicar. Porque não é só por estética que a gente vai colocar um aparelho na boca do paciente. Essa estética, ela pode, essa decisão de usar um aparelho só por estética pode causar vários outros problemas. Mas a gente também tem muita procura sobre implante, né? Como eu te falei, os pacientes eles estão mudando, então eles estão procurando. E assim, como a gente tem de tudo, hoje o que a gente sempre também a gente está trabalhando em cima é a harmonização facial. A gente também tem uma especialista nessa área e é bem variável. É bem variável, assim, cada mês a gente tem uma procura por algo diferente. Mas o nosso maior é implante e aparelho. A nossa maior procura. A doutora já falou qual é a importância, né, das consultas preventivas. Doutora, e aí dá uma dica pra gente, assim, perder o medo de ir ao dentista, né? Assim, quando se fala em ir ao dentista, as pessoas elas já têm, assim, um certo receio.
Quando eu falo, por exemplo, sobre trazer as crianças na primeira infância para o odontopediatra, né? A odontopediatra, o atendimento é um atendimento lúdico, é um atendimento voltado para essas crianças, para que elas venham ver o dentista como um amigo e não como um monstro. Assim, às vezes a gente pega muitos pais falando, olha, eu vou te levar como castigo, eu vou te levar no dentista. E já começa daí o problema. Então, assim, como a gente vem trabalhando isso, tem poucos anos que a gente vem trabalhando na odontologia, essa parte da odontopediatria, a gente tem muitos adultos que têm o medo de vir, tem medo de dentista, tem medo da dor. O que a gente pode falar para esses pacientes? A primeira coisa é que a gente tem um atendimento totalmente humanizado. A partir do momento que ele precisa passar numa consulta para a gente ouvir, entender ele, a gente já vai saber quais são os medos e a gente já vai tentar diminuir, né? Qualquer coisa que venha causar esse medo no paciente. Desde entender qual foi o trauma, por que ele tem medo, explicar, porque às vezes ele pensa que todo procedimento vai doer e nem todo procedimento vai ter sensação dolorosa. E aí a gente trabalha de várias formas. Desde a conversa, desde mostrar, apresentar a equipe, ouvir a necessidade desse paciente, a gente também entra com algumas formas. Como a gente tem um aparelho na clínica que a gente chama de sedação consciente. Esse aparelho, ele ceda o paciente através de um gás, o paciente fica consciente, porém a sensação dolorosa do procedimento é zero. E ele fica totalmente respondendo. Isso é nos casos em que a gente não consegue, só na conversa, só explicando e mostrando o controle do medo, né? Porque tem casos em que os pacientes ainda precisam passar até por uma avaliação psicológica para que eles possam aceitar o tratamento. Doutora, a gente vai agora fazer, né, aqui mitos e verdades. Né? E a gente vai falar algumas coisas e você vai dizer se é mito ou se é verdade. Certo? Certo. Se não dói, não tem problema. Olha, é uma mentira. É mentira por quê? A cárie, quando ela começa, no início ela não vai doer. Quando ela vem dar sintomas dolorosos, é quando ela já está bastante profunda. Assim também como o sangramento de gengiva, ele não dói. Porém, ele é uma condição, um problema que deve sim ser procurar o dentista o mais rápido possível. Certo. Fio dental é tão importante quanto a escova? Sim, é verdade. Verdade, porque a escova ela não limpa em todos os locais. Entre dentes, por exemplo, ela não consegue limpar, por mais fina, delicada e macia que ela seja. Então, quem faz essa parte é o fio dental. E existe assim uma importância entre usar qual primeiro, por exemplo? Eu escovo primeiro o dente e uso o fio dental ou uso o fio dental e depois escovo os dentes? O ideal é que use primeiro o fio dental e depois escova os dentes. Açúcar é o principal vilão da cárie? De certa forma, é uma verdade. Porque é difícil a gente dizer assim, olha, vai ficar sem açúcar, a criança não vai consumir doce e tal. Mas o que pior é você deixar esse dente imerso ao doce. Ou seja, pode comer açúcar, pode comer doce? Pode. Só precisa lembrar que precisa escovar os dentes. Principalmente na fase de criança que consome, que quer consumir mais doce, que está conhecendo o doce, é o que mais a gente precisa intensificar essas escovações. Então, sim, o açúcar é um vilão, ele é o alimento para a cárie. O flúor, ele protege contra a cárie? Protege. Só que só ele não vai resolver. Ele precisa ser aplicado, ele precisa ser utilizado junto com a limpeza e com a escovação em casa. Você faz a aplicação do flúor na clínica, mas tem também nos cremes dentais. Então, por isso a importância de passar, porque existe creme dental que tem a quantidade de flúor necessária e existe creme dental que não tem. Entendi. Escovar com força, limpa melhor? Não. Não limpa melhor. Pode causar até danos aos dentes, dependendo da forma como você
e a força que você usa. Então, não vai limpar melhor. O que vai limpar melhor é movimentos corretos, formas corretas de escovar e uma escova macia também que limpe. Doutora, e essa daqui, ela é um pouco porque hoje as pessoas procuram muito, né? Que é a questão do clareamento, né? E o clareamento, assim, você acha que é melhor o clareamento feito na clínica ou a gente melhor o clareamento em casa? Porque hoje tem as duas opções, né? Que você pode estar fazendo em casa. Existem as duas opções, porém, o clareamento de consultório, por ele ser mais forte, ele é melhor. Mas cada caso tem uma indicação. Então, assim, às vezes, nem sempre, por ele ser melhor, ele vai servir para um determinado caso, né? Para um determinado paciente. E, assim, ele não vai estragar os dentes se for feito de forma correta. E o caseiro, ele tem uma indicação, sim, porém não é esse material que a gente compra na Shopee, não é esse material que a gente usa como carvão. Ele é um produto indicado pelo dentista, que não tem nada a ver com carvão, e nem o material que se usa, que compra na Shopee. Então, é um produto que a gente indica, que a gente conhece o fabricante, que a gente sabe o que tem naquele produto. Então, o clareamento caseiro, ele tem a sua indicação também, porém, é produto indicado pelo cirurgião dentista. Não é o produto comprado na internet. E era a próxima pergunta, né? Que era para finalizar, mas você já deu sua resposta, se o clareamento estraga os dentes, né? Se ele indicado de forma correta, ele não vai estragar. Certo. Tem alguma pergunta aí? O Paulo perguntou sobre as. Paulo Jean. Né? Tem alguma dúvida? Aproveita que a doutora está tirando e fazendo, de certa forma, uma avaliação. Aí vê se tem aqui nos comentários. O Paulo perguntou em que casos são indicados as facetas. E o que é faceta, que eu não sei. Que é faceta? Aí o Francisco já quer saber o que é faceta e o Paulo em que casos são indicadas as facetas. Em que casos são indicadas as facetas e o que é facetas? Tá. O que é as facetas? As facetas, elas são... elas têm de dois tipos. Tem as facetas de resina, que é feita em consultório, e tem as facetas que são os laminados cerâmicos, que são feitos em laboratório. Cada um tem a sua indicação, né? Uns são indicados para dentes com menos desgastes, para dentes que têm uma estrutura melhor, e outros, quando o paciente quer um tratamento com maior longevidade. E também a diferença, basicamente, das facetas é o material. Um é feito de resina, que é feito em consultório, o outro é de outro tipo de material mais resistente. Uma precisa ter troca a cada 10 anos, a outra não precisa ser troca. As facetas, elas são finas camadas, na verdade, que a gente coloca sobre os dentes para mudar a cor, formato, tamanho, várias posições. Às vezes os pacientes eles não querem ir pelo lado correto, que é usar o aparelho, e aí optam pelas facetas. Às vezes dá para fazer isso, mas depende muito da quantidade de desgaste, porque o ideal é que não tenha desgaste. E assim, para mim saber qual a indicação, é só através de uma avaliação, que existem inúmeras indicações. Eu preciso avaliar para que eu possa indicar o tipo de material, o tipo de faceta que deve ser feita. Então, assim, eu tenho pacientes que ele tem indicação porque ele tem umas manchas que não saem com clareamento. Eu tenho pacientes que ele tem indicação porque ele tem um dente menor do que o outro, e aí não vai adiantar só fazer alguns incrementos. Eu tenho paciente que não gosta do modelo dos dentes, e aí não tem outra opção a não ser as facetas. Então, para mim determinar o tipo de faceta, eu preciso fazer uma avaliação diretamente. Outra pergunta, doutora, que estão perguntando aqui. Com quanto tempo tem que voltar no dentista? Fui no dentista, fiz tratamento e tudo, e aí? Acompanhamento, tem que voltar de quanto em quanto tempo? O ideal é que seja pelo menos de 6 em 6 meses. Apesar que tem pacientes que eles têm uma indicação necessária
de vir de 4 em 4 meses. Aí, após o tratamento, conclusão de tratamento, a gente está sempre dizendo para esse paciente, olha, o seu retorno precisa ser com 4 meses, o seu precisa de 6 meses. Então, vai muito da indicação também do paciente, do que ele fez, o que ele precisa fazer e do que tipo de manutenção ele precisa ter. Tem outra pergunta aqui. Se o dente é necessário arrancar o dente, acho que já falou sobre isso, né? Ou não, né? Ou eu posso optar por fazer um canal, ou é necessário arrancar o dente mesmo. E se eu não precisar arrancar, eu quero arrancar, qual a opção que tem? E o canal dói? E o canal dói? Olha, eu costumo falar assim, dói muito mais você ficar com o dente na boca, porque o canal, ele é um tratamento anestesiado, o paciente sai medicado, ele tem todo o acompanhamento. Então, assim, a dor que ele sente antes de fazer o tratamento é maior do que a que ele vai sentir, do que ele possa vir sentir pós-tratamento. Pós-tratamento, assim, na verdade, não pós-tratamento, mas durante o tratamento. Porque ainda existe um processo inflamatório que a gente está tratando. Então, pode ser que o paciente ainda venha sentir uma sensação dolorosa durante o tratamento. Só que ele vai sair medicado, certo? Agora, ele optar não fazer o canal porque tá com medo, a dor vai ser maior. E aí, entre ele fazer o tratamento de canal e extrair, é o que eu falei mais cedo, ele vai estar resolvendo um problema agora, só que ele vai estar causando um problema muito maior mais na frente, que a ausência desse dente vai ter maiores complicações mais na frente. Tem mais perguntas, Ezequias? Não, por enquanto só. Se a doutora quiser finalizar, deixar Eu alguma acho que eu coisa vi no final. alguém perguntando sobre mau hálito. Alguém está perguntando, né? Eu acho que eu vi alguma pergunta sobre mau hálito. Não lembro. Mas, Passa assim, que causa o hálito. eu Mas vou não- falar algo sobre o mau hálito, que ele é muito relativo. Tanto ele pode vir diretamente por dentes estragados, gengiva inflamada, alterações no meio, ali entre os dentes e na boca, o mau hálito ele também pode vir de dentro. Que aí é quando a gente faz a avaliação com o paciente e vê como é que tá a saúde bucal. Tá tudo ok, tá tudo, não tem problema de gengiva, não tem problema em nenhum dente. Aí a gente parte para a pesquisa multidisciplinar. Como assim? A gente pede um encaminhamento do paciente para, às vezes, ele fazer uma avaliação com o gastro, ou a gente pede um exame que a gente chama que é um pH da saliva, que é para a gente saber se existe uma saliva ali protetora ou não existe, e é o que pode estar causando esse mau hálito. Então, assim, o mau hálito ele é multidisciplinar. Pronto, doutora, e para finalizar, né, primeiramente eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né, eu acredito que você tirou bastante dúvidas das pessoas que estavam na live, né, passou dicas importantíssimas, né, e a gente quer, aqui da Barão Verdade, né, quer agradecer demais pelo seu convite. E, para finalizar, eu quero que você responda essa pergunta. Que conselho você daria para quem quer ter um sorriso saudável para o resto da vida? Primeiro, ele procurar a clínica Saúde Odonto. Ai, E olha, pode estar aí finalizando, né? Falando sobre a clínica, né? E mais sobre a clínica. na verdade, falar da clínica, eu acho que é falar assim, num todo, como assim. A gente acredita muito que, como eu falei, cada sorriso ele vai contar uma história, cada sorriso ele tem uma importância. A gente sabe que sorrisos, motivos para sorrir nunca falta, né? Então, nada mais do que a gente poder sorrir à vontade, a gente ter a liberdade de poder sorrir. Acho que a maior missão da gente é oferecer um atendimento de excelência. Estamos aqui sempre procurando trazer o melhor da clínica, dar o melhor para os nossos pacientes. Estamos sempre à procura de tecnologia para que a gente possa estar melhorando esse atendimento. A gente está sempre tentando acolher cada dia mais os nossos pacientes para que a gente possa entregar, na verdade, um tratamento de qualidade e humanizado, né? Eu acho que é exatamente isso,
é difícil falar do que a gente tem muito amor pelo que a gente faz. Às vezes pode ficar até meio, tá vendendo o dela, né? Sim, também vou vender o meu, mas falo de todo o coração. Dente na boca é o melhor. Extrair é como se você estivesse tirando exatamente uma parte de você. E eu sempre costumo falar que não é porque doeu, eu vou arrancar. A cabeça dói, o dedo dói, e nem por isso a gente sai arrancando, né? Então, Verdade. nossos dentes. E dizer que a gente fica muito agradecido pela oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho, mostrando sobre a nossa clínica. Que fiquem todos à vontade para vir conhecer a clínica, fica aqui em Barão de Grajaú, na Rua Ceroa da Mota. Estamos abertos e aguardando todos que quiserem, estamos aqui à disposição para entregar o nosso melhor. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutora. Obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigada.